Alô pessoal, grande abraço. Queria dar uma passada aqui para trazermos alguns trechos de alguns filósofos, de textos, de conceitos de filósofos, porque a filosofia ela é muito empolgante, ela é muito abrangente, né, desde os seus primórdios lá na Grécia Antiga, e nós gostaríamos de dar uma passada aqui, além dos próximos assuntos que nós vamos trazer nesse nosso canal. De início, pedindo para vocês divulgarem, se inscreverem, ativarem as notificações, né, aquele sininho que tem ao lado. Por quê? Porque cada vez que nós postarmos um novo vídeo, você receberá automaticamente a notificação, né? E aí, cabe a você ir lá dar uma olhada ou não. Só lembrando que nós trazemos nesse canal filosofia, sociologia, um pouco de história, religiões, de doutrina espírita, um pouco de rádio também, né? De plantão esportivo, de futebol, que são nossas áreas de trabalho. Estou vestindo aqui essa camisa, né? Estão vendo? Do Projeto Ares. Projeto Ares, que é um projeto bem legal do professor de filosofia, o filósofo Danúbio Santos, né? Tem um canal lá no Instagram, tanto do professor Danúbio, quanto do Projeto Ares também, que é um projeto de um game, né, de um jogo virtual em que engloba situações da filosofia. Bem legal, né? Bem legal. Acho que nós filósofos temos esse papel, esse dever de apoiar tudo aquilo que venha a contribuir para a filosofia e também para a educação de nossos jovens. E queria começar trazendo a vocês Pitágoras, ano 580 a 497 a.C. A primeira definição de filosofia, Cícero conta na obra Tusculanae Disputationes que, tendo Pitágoras, chegando à cidade de Friunte, uma cidade antiga, teve oportunidade de conversar sobre diversas questões com o governante local, conhecido por Leonte. Leonte ficou espantado com o conhecimento de Pitágoras e acabou lhe perguntando de forma indireta qual era o seu ofício. Pitágoras respondeu-lhe: sou um filósofo. A linguagem é grega. Em grego, philos, com PH, philos, quer dizer amor, e sofia, sabedoria. Então fica aí conceituada ou denominada a filosofia como amor à sabedoria. O filósofo, gente, somente para a gente tomar pé, ele não é aquele que sabe, ele é aquele que é amante da sabedoria. Onde houver sabedoria, onde houver conhecimento, o filósofo está ali para olhar, para observar, para aprender e mais adiante passar para frente. Platão, 428 a 347 a.C., traz o seu conceito de filosofia. O que é que Platão diz? A filosofia é o saber que, em face das contradições da realidade, atinge a visão do verdadeiro, isto é, das ideias. Ele vai dizer que em face das contradições do nosso dia a dia, das coisas que nós vemos, que nós percebemos, que nós sentimos, em face dessas contradições, nós vamos acabar atingindo a visão do verdadeiro. O verdadeiro de Platão e Sócrates é o mundo das ideias. Ideias em grego representado pela palavra eidos, E-I-D-O-S, eidos. E eidos quer dizer imagem, mas imagem original. Então, quando ele fala de mundo das ideias, ou quando eles falam, Sócrates e Platão, falam do mundo das ideias, falam do mundo original, que não é este mundo sensível. O mundo das ideias é o mundo inteligível. Todos nós, dirá Platão, todos nós viemos do mundo inteligível e chegamos ao mundo sensível. Mas, de acordo com sua filosofia, atingiremos novamente o mundo inteligível, mesmo antes de nossa morte. Platão e Sócrates defendem que só se morre o corpo físico. Só morre o corpo físico. O seu espírito ou alma, ou essência, ou inteligência, esta retorna ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, ao mundo original.
Aristóteles, 384 a 322 a.C., vai dizer que a filosofia é a ciência do ser enquanto ser. Perceberam, né? Algo mais profundo. O ser enquanto ser. E, em última instância, a ciência do princípio dos princípios, da causa última. Então ele sempre vai estudar mais o ser enquanto ser e o princípio dos princípios. Em cada princípio se busca um novo princípio e um novo princípio e um novo princípio até se chegar à causa última. Sócrates, 469 a 399 a.C. No livro A República, Sócrates traz uma frase espetacular, um pensamento excepcional, que diz assim: se surgisse uma cidade de homens bons, é provável que nela se lutasse para fugir do poder, como agora se luta para obtê-lo, e tornar-se-ia evidente que, na verdade, o governante autêntico não deve visar ao seu próprio interesse, mas ao do governado. De modo que todo homem sensato preferiria ser obrigado por outro do que preocupar-se em obrigar outros. Por que Sócrates diz isso, né? Porque o homem que está disposto a assumir o poder, ele vai governar para os outros. E ele deveria governar para os outros e pelos outros. Sócrates diz que quando ele governa para seus próprios interesses, em algum momento ele está esquecendo dos outros. Ele está eliminando os interesses dos outros para atingir seus próprios interesses. Então, se a gente pensa assim, poxa, eu quero chegar ao poder para ajudar os outros, ele diz que esse homem deveria fugir disso, porque ele não vai cuidar mais da sua vida. Ele vai cuidar da vida dos outros. Mas ele está dizendo, se surgisse uma cidade de homens bons, o que é que se deduz? Que nós não temos ainda uma cidade de homens bons. Plotino nasce no século III, no ano 204, e vai falecer em 270. Plotino tem uma filosofia fantástica. Uma das frases dele que nós mais gostamos diz o seguinte: os elementos desta esfera terrestre mudam. Plotino não imaginava que 1800 anos depois iriam negar a esfericidade da Terra. Os elementos desta esfera terrestre mudam. Os seres vivos da Terra deixam de existir. Só as formas ideais das espécies persistem. Possivelmente, um processo similar se realiza no todo, no cosmos, no universo. Vamos ver isso aqui. Os elementos dessa esfera terrestre mudam. É uma afirmativa heraclitiana, né? Que vem de Heráclito. Tudo é devir, tudo está em movimento, tudo muda, nada permanece. Os seres vivos da Terra deixam de existir, é fato. Só as formas ideais das espécies persistem. Percebem a ideia que vem lá de Platão e Sócrates? O mundo das ideias, as formas ideais. Qual é a forma ideal do homem? É o seu espírito, é a sua substância, é a sua inteligência. Aliás, Plotino também vai dividir inteligência e espírito, além do uno, né, que é Deus, é o criador de tudo. Mas nós aprofundaremos mais adiante essa questão de Plotino, que é bem empolgante. Giordano Bruno, 1548-1600. O que é que pensou Giordano Bruno? Como é possível que o universo seja infinito? Pensou Giordano. Mas ele também pensou, como é possível que o universo seja finito, que tenha um fim? Julgam que se pode demonstrar essa infinidade? Ou julgam que se pode demonstrar essa afinidade? De que extensão falas? E tu, de que limites falas? São perguntas para reflexão. Tem uma filosofia muito rica. Giordano Bruno. Francis Bacon, 1561-1626. A filosofia é o conhecimento das coisas
não pelos seus fenômenos transitórios, mas pelos seus princípios imutáveis. Francis Bacon é um materialista, né, do século XVI, 1561, 1626. Mesmo assim, mesmo com seu materialismo, traz essa frase que é fantástica, essa definição para ele do que é filosofia. Thomas Hobbes, 1588, 1679. Olha o conceito de filosofia para Hobbes. A filosofia é o conhecimento dos efeitos ou aparências que adquirimos raciocinando corretamente a partir do conhecimento que temos inicialmente em suas causas ou geração, bem como o conhecimento de quais podem ser essas causas ou gerações a partir do conhecimento de seus efeitos. Dos efeitos você busca a pesquisar, a investigar as causas. Esta é a filosofia para Hobbes. René Descartes, século XVII, nasce em 1596, falece em 1650. A definição de filosofia para Descartes. A filosofia é o saber que averigua os princípios de todas as ciências, e enquanto filosofia primeira, a metafísica, ocupa-se da elucidação das verdades últimas. Por essa definição de Descartes, você tem trabalho, estudo, pesquisa para a vida inteira. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, 1778. Eu não trouxe definição de filosofia para Jean-Jacques Rousseau. Eu trouxe alguns livros, algumas frases que ele traz em um de seus livros, que é a seguinte: o primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar. Este foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Rousseau faz uma crítica à sociedade civil. É interessante porque quando a gente vai imaginar e pensa no planeta Terra, lá nas origens, você imagina quem é o dono de quê? Quem é o dono de quê, primeiramente? Prossegue Rousseau. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: livrai-vos de escutar esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Olha que beleza, né? Os frutos são de todos. É criação divina. E a terra é de ninguém. Então ele faz duas críticas. Primeiro, aquele que cerca o primeiro pedaço, o primeiro terreno. E segundo, aquele que acreditou e deixou com que esse cercasse aquele terreno. Muito profundo, né? Immanuel Kant, 1724-1804. Eu gosto muito da frase do professor Clóvis de Barros, da USP, que ele diz que Kant é o Everest para os filósofos. É uma leitura dificílima, mas quando você consegue ler, consegue compreender, é o máximo, né? A filosofia é o conhecimento racional por princípios. A frase é curtíssima. A filosofia é conhecimento racional por princípios. Mas quando você coloca isso em prática, conhecimento racional pelos princípios, por princípios, isso abre um leque imenso de conhecimento, de estudos e de pesquisa. Johann Gottlieb Fichte, alemão, século XIX, 18 para 19, ele nasce em 1762, vai completar 30 anos em 92, né? Está ali na virada do século XVIII para o século XIX, e morre em 1814. Podemos afirmar que é um dos românticos alemães, né? Faz parte do romantismo alemão, é um departamento da filosofia. Dirá Fichte: a filosofia é o sistema do saber absoluto, do saber total,
dedução do mundo partindo do próprio eu. Também é uma definição bem expansiva. Sistema do saber absoluto, deduzindo do mundo, partindo do próprio eu. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, século XIX, né? Pega a virada ali de 1770 para 1831, século XVIII para o século XIX. Hegel vive 61 anos na Terra. Dirá Hegel: a filosofia é a consideração pensante das coisas, identificando-se assim com o espírito absoluto, o todo, isto é, o espírito plenamente consciente e conhecedor de si. Nós vamos ver a proximidade dos pensamentos de Hegel e Fichte, assim como muitos outros, né? Schelling também. Deleuze e Guattari. Aí já chegamos ao século XX. Deleuze nasce em 1925, Guattari em 1930. Deleuze morre em 75 e Guattari em 92. Eles dizem que a filosofia, mais precisamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Por quê? Porque você busca, você investiga, você pesquisa cada objeto, cada situação. Então, você acaba criando conceitos. A filosofia, mais precisamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. Luc Ferry, belga, nascido em 1951, ainda vivo, né? Século XX e já estamos no século XXI. Dirá Ferry: toda grande filosofia resume em pensamentos uma experiência fundamental da humanidade, básica da humanidade. Como toda grande obra artística ou literária, traduz as possibilidades das atitudes humanas nas formas mais sensíveis. O respeito pelo outro não exclui a escolha pessoal. Ao contrário, ao meu ver, dirá Ferry, ele é a condição primeira. O outro. Entra um conceito aqui de alteridade, né? Bem semelhante àquilo que pensa Emmanuel Levinas. André Comte Sponville, 1952, também século XX, ainda vivo no nosso século. O que é o homem? É o único animal a saber que não é Deus. É o único animal a saber que não é Deus. Isso caberia horas de conversas aqui, né? De investigações. Por que ele é o único animal a saber que não é Deus? Porque ele é racional. Porque ele é criativo. Porque ele é investigativo. Então o homem vai além. Até hoje, o homem não atingiu a todas as suas potencialidades. Ele ainda não é ato. Ele é potência, dirá Aristóteles. Ele é ato até daquilo que ele era quando criança. Ele tinha suas potencialidades e ele desenvolveu até hoje. Mas ele continua desenvolvendo. Então, as suas potencialidades, a cada dia, você chega à conclusão de que hoje você é melhor do que ontem. Hoje você conheceu mais do que ontem. E amanhã você conhecerá mais do que hoje. Paul Tillich é um filósofo e teólogo, século XX. Ele nasce em 1886 e falece em 1965. Dirá Tillich: a coragem de ser é o ato ético no qual o homem afirma seu próprio ser, a despeito daqueles elementos de sua existência que entram em conflito com sua autoafirmação essencial. Ele diz que essa coragem de ser é um ato ético no qual esse homem afirma seu próprio ser, a despeito daqueles elementos da sua existência que entram em conflito com sua autoafirmação essencial. Não sei se vocês já perceberam, mas pensar, viver é um ato de conflito em si mesmo. As coisas que você acredita, as coisas que você passou a acreditar, as coisas que você não mais acredita, as coisas que você quer acreditar, as coisas que você não quer acreditar, isso traz uma luta intensa dentro de si
a cada dia, a cada hora, a cada instante. E para fechar, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pelo menos para fechar esse nosso vídeo. Nietzsche é século XIX, né? Nasce em 1844, vive pouco, vive 56 anos, falece em 1900. Dirá Nietzsche, dentre tantas outras coisas: nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos. E não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? Olha a profundidade dessa reflexão de Nietzsche. Você já procurou se conhecer? Aquela frase lá da Grécia Antiga, né? Do Delfos, utilizada por Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Como nos conhecermos? Nos investigando, nos pesquisando, para a partir daí tentar conhecer o mundo. Tem uma passagem bem interessante no livro e no filme, né? Alice no País das Maravilhas, que Alice está perdida lá, e tem um gato falante, o gato é bem filósofo, e ela pergunta a ele por onde é que se chega, qual o caminho que se chega. E ele diz: você sabe onde? Ele afirma com uma nova pergunta: você sabe onde quer chegar? Se você não sabe onde quer chegar, você não vai ter o caminho. Então, onde você quer chegar? Você quer se conhecer? Torna-se necessário, segundo Nietzsche, e principalmente a afirmativa que ele traz: nós, homens do conhecimento. Então, os filósofos, as filósofas, aqueles que buscam. Pessoal, nós temos muito material para passar mais adiante. Aqui é só um início, né, desses conceitos por esses filósofos maravilhosos. Até a próxima, assinem o canal, divulguem e ativem as notificações. Grande abraço!